Olá, amigos! Semana passada, o Supremo Tribunal Federal proferiu a famosa e ainda tão falada decisão que vetou a prisão após a confirmação de condenação em segunda instância. Era o entendimento que a Suprema Corte mantinha desde pelo menos 2016 e que agora resolveu mudar por um placar de 6-5. 6 ministros votaram no sentido de que a prisão, como regra, deve ocorrer apenas depois de esgotados todos os recursos, apenas depois de transitado em julgada a ação penal. Isso como regra, evidentemente. 5 ministros votaram no sentido de manter o entendimento que se adotava até então, de que a segunda instância, momento final em que analisados os fatos, a autoria do crime, o nexo de causalidade, seria já suficiente para referendar, para fundamentar um decreto prisional. Pois bem, amigos, a decisão por si só, por mais que isso soe estranho a vocês que me ouvem agora, a decisão por si só ela não é absurda. O Supremo Tribunal Federal não cometeu nenhuma arbitrariedade com relação a isso. Por quê? Porque ambas as posições elas têm sim muito fundamento e podem ser tranquilamente bastante defendidas, tá? Bem defendidas, com bastante fundamento constitucional. Prevaleceu a tese da interpretação literal de uma norma constitucional de presunção de inocência até o trânsito julgado. No entanto, os votos vencidos também foram extremamente bem fundamentados, com os quais eu concordo, no sentido de que o processo ele deve estar mais inserido num contexto social, na sensação de impunidade que advém do processo penal hoje e principalmente do fato de que é na segunda instância o momento final de apuração dos fatos, né? Então, nesse sentido, a decisão que eu julgava mais correta acabou sendo vencida. Disso, nós temos já como resultado a soltura do maior bandido da história do país, do que se tem notícia, que comandou o maior esquema de corrupção voltado a um projeto de poder, né, do que se tem notícia no país hoje, que é o ex-presidente Lula, vários de seus companheiros de quadrilha da época e outras tantas pessoas ilustres, conhecidos ou não, também estão tendo os benefícios de suas solturas oficializados. Isso é muito importante que nós tenhamos cuidado, que a decisão em si, de fato, ela não é absurda. O que é absurdo, e esse é o ponto central do nosso comentário, e é esse o ponto de reflexão que eu quero convidar os amigos a ter nos próximos dias, é de que o que não se pode admitir é essa flexibilidade de entendimento da Suprema Corte do país, responsável, a guardiã da Constituição, essa flexibilidade, essa mutabilidade de entendimentos, conforme o contexto político da época. E o que eu quero frisar, que eu não estou falando exatamente ou apenas então somente na questão política envolvendo a prisão em segunda instância. Isso ocorreu com outros temas jurídicos de grande repercussão, como o Fundo Rural, questões de direito previdenciário, questões de direito bancário, questões referentes a grandes operadoras de planos de saúde. Seguidamente, a Suprema Corte do país cede a lobbies de grandes grupos e muda entendimentos até então consolidados para atender esses interesses e assim amenizar impactos de medidas eventualmente que venham em desfavor desses grandes grupos. Isso é que não se pode admitir. A interpretação constitucional, a decisão livre e imparcial, ela é válida, faz parte do processo democrático do Estado Democrático de Direito. O que não se pode admitir, penso eu, na minha modesta opinião, é que a Suprema Corte do país ceda a lobbies dessa forma e mude inexplicavelmente um entendimento que mantinha desde 2016 para que agora, às vésperas de ano eleitoral, passe a vetar a prisão em segunda instância e com isso liberte o grande bandido do país conhecido até hoje, que é o ex-presidente Lula. Vamos permanecer atentos com relação a isso e eu convido a todos para que façam essa reflexão. Uma boa semana a todos e até mais!